Como é uma audiência de instrução e julgamento criminal? Olá pessoas, eu sou o André. Se você já acompanha a gente, já dá aquele gostei. E se você é novo por aqui, fique à vontade e eu espero que você goste do conteúdo. Esse vídeo foi sugestão de um dos inscritos. Então, vamos começar, que o tema é espinhoso. A audiência de instrução e julgamento é um dos momentos mais importantes de todo o processo, porque é o momento em que o juiz escutará as testemunhas, os peritos e os argumentos do Ministério Público e da defesa. E para o advogado de defesa é ainda mais complicado, porque ele sabe que é um momento em que um erro dele ou um desempenho ruim pode prejudicar de forma irrecuperável a situação do cliente dele. Mas vamos lá. Se você é o acusado, siga as orientações que o seu advogado te der. E se você é o advogado, conheça o caso. Crie um roteiro, anote tudo o que for importante e que você pretende fazer em audiência. Não confie em sua mente. A memória, especialmente sob estresse, tende a nos trair. No começo da audiência, o juiz tomará as declarações do ofendido, caso possível. Lembra que eu disse que o advogado tem que conhecer o processo? É a hora do advogado perguntar sobre inconsistências e procurar contradições entre as declarações feitas pelo ofendido em sede policial e o que o ofendido acabou de dizer ao juiz e ao promotor. Superada essa parte, e você, como advogado inteligente que é, vai anotar tudo o que for relevante. E a instrução passará à oitiva das testemunhas de acusação, que podem ser até 8. É muita gente, né? Com as testemunhas da acusação, você vai fazer a mesma coisa. Quando for aberta a palavra para você, você vai tentar ver as inconsistências nesse testemunho. Primeiro, você compara o que ela disse à polícia e o que ela disse agora. E se tiver diferença, pressione para que ela te explique. Segundo, você compara o que ela disse agora e o que ela disse antes para a polícia e o que o ofendido disse. E questione todos os pontos de contradição. Terceiro, você faz o cruzamento geral com todas as informações de todas as testemunhas entre si e com o que o ofendido disse. E se houver contradições, sempre aponte e peça que elas sejam esclarecidas. Se tudo estiver correndo bem, até aqui já podem ter sido ouvidas 9 pessoas. Mas não se preocupa, ainda vem mais 8. Mas essas, para você, gafanhoto, devem ser um pouco mais fáceis, porque você já sabe o que vão dizer. Mas tenha sempre o cuidado de reforçar nos testemunhos delas as partes que você acha mais importantes para os interesses do seu cliente. Lembrando que no caso das testemunhas de acusação, primeiro o Ministério Público pergunta e depois a defesa pergunta. Enquanto nas de defesa, a defesa pergunta primeiro e o Ministério Público pergunta depois. Por quê? Você me pergunta. Porque no processo existe um princípio de igualdade de armas, que é bonito no papel, mas que é bem diferente na vida real. Mas, acreditando nesse princípio de igualdade de armas, a parte que levou a testemunha tem que perguntar primeiro, para que a outra possa ouvir, entender e questionar, se for o caso. Mas vamos seguir. Terminando os testemunhos, serão ouvidos os peritos, caso precisem esclarecer algo. Depois vem a acariação, que é quando você coloca as testemunhas cara a cara para duelarem com espadas até a morte. E quem vence a luta estava falando a verdade. Mentira, brincadeira. É o momento em que você coloca uma ou mais testemunhas e até as partes, se for necessário, para esclarecerem o que disseram antes e assim tentar descobrir quem realmente está ou estava dizendo a verdade. Um ponto importante: as testemunhas são arroladas pela acusação ou pela defesa, mas não são, de fato, testemunhas de defesa ou de acusação. As testemunhas são testemunhas do processo e não podem mentir, pois se mentirem e forem descobertas, podem ser presas e condenadas a penas de 2 a 4 anos. Mais uma coisa, sempre tem mais uma coisa. As testemunhas não devem acompanhar os testemunhos umas das outras. Depois acontece o reconhecimento das coisas e pessoas envolvidas no processo. Por exemplo, é o momento em que a vítima ou testemunha vão dizer se reconhecem o acusado como praticante do fato criminoso. Então, somente agora o acusado vai falar. Aliás, fala se quiser. Ou melhor ainda, fala se o advogado tiver dito que ele deve falar. Porque se o advogado disser para não falar, fica calado.
Terminado tudo isso, as partes poderão requerer diligências para apuração de fatos que surgiram na audiência. Por exemplo, em meio aos testemunhos, alguém citou que viu um cinegrafista de uma emissora filmar algum acontecimento, mas aquilo nunca foi dito antes. As partes podem, tanto a defesa quanto o Ministério Público, primeiro a palavra do Ministério Público, depois a defesa, podem requerer essa apuração, pois ela pode influenciar diretamente no resultado final dessa ação penal. Mas se essa diligência for negada pelo juiz, que acha que aquilo não quer dizer nada, ou que não vai mudar nada, ou, caso nenhuma das partes faça qualquer outro pedido de diligência, o juiz pode decidir que as partes devem apresentar as alegações orais finais, ou melhor, as alegações finais orais. Mais uma vez, o primeiro ato é do promotor, que fala primeiro, seguido pela defesa, que pode ser o advogado ou o defensor público, cada um com 20 minutos de tempo, e esse tempo pode ser prorrogado em mais 10 posteriormente. Essa ordem não pode ser invertida, porque não faria sentido que ninguém se defendesse antes de ser atacado. Se você vai levar um soco, a pessoa dá um soco e você se defende. Você não se defende contra um soco que ainda não existe, contra um ataque que ainda não veio. Então, terminadas as alegações, o juiz deve proferir a sentença ali mesmo. Mas caso o processo seja muito complexo, tenha durado muito tempo, as partes podem requerer, e o juiz pode conceder, 5 dias de prazo para a apresentação de memoriais. Memoriais é a defesa escrita. E aí o juiz terá 10 dias de prazo para julgar. De novo, seguindo aquele rito que eu disse, primeiro você ataca, depois a pessoa se defende. Então, o Ministério Público vai ter 5 dias para apresentar. Apresentados os memoriais do Ministério Público, a defesa terá mais 5 dias, e a partir desses 5 dias o juiz terá 10 dias para julgar. A lei diz que o juiz que presidiu essa instrução é quem deve proferir a sentença, afinal de contas foi ele que escutou todo mundo, viu os detalhes, mas nem sempre é o que acontece. Infelizmente é o que dizem, né? Ou o Brasil tem lei que não pega. Então, esse é um resumo de um resumo de um resumo de tudo que envolve uma audiência de instrução. Assim, se você é o cliente, siga as orientações do seu advogado. Tem muita coisa envolvida que ele sabe e está cuidando, mesmo que ele não te explique cada passo do caminho. De outro lado, se você é o advogado, leia, releia, anote e se prepare, pois apesar do que as pessoas creem, não há igualdade de armas e nem há presunção de inocência. Isso só é bonito no papel, na teoria, na conversa de boteco. Na vida real, se chegou até aqui é porque o Estado já considera você ou seu cliente culpado, principalmente se ele foi mantido preso durante toda a instrução. Então coloca na sua cabeça, a defesa está em uma partida de futebol contra a acusação em um campo inclinado, em que a defesa fica embaixo e a acusação fica em cima, e que o juiz, nem sempre, mas acontece, ainda faz um passe para alguns gols da acusação. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil e que você curta e compartilhe com algumas pessoas, de preferência muitas, para me deixar feliz. E se você recebeu esse conteúdo por WhatsApp ou outra ferramenta, dá um pulinho no canal do YouTube e se inscreva. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Novamente com vocês, o Batman, o inimigo do crime. Dá um oi. Oi, povo! Assina o canal! Ajuda a comprar minha ração! Ah, tenho fome!